Olá, meu nome é Alberto e hoje eu quero te contar no detalhe qual que é o caminho de treino que nós temos preparado para você dentro da jornada Deve Eficiente. Se você ainda não conhece a jornada Deve Eficiente, ela é um treinamento mantido por mim e Maurício Anishi com o objetivo de preparar você para escrever código de qualidade independente da situação. Então, eu vou navegar aqui agora para a nossa plataforma, a plataforma que a gente usa, para eu te mostrar cada um dos módulos e te falar por que ali, né, que eles estão nessa ordem, por que a gente entende que eles são interessantes nessa ordem que está ali, para que você conheça mais de como que a gente quer te treinar, para que você de fato consiga escrever código de qualidade de maneira muito fácil dentro do seu dia a dia. Então, vamos aqui. Primeira coisa, né? Primeiro módulo é simplesmente o módulo de seja bem-vindo ou bem-vinda aí a jornada da Eficiente, que a gente agradece você, obviamente, por ter decidido entrar e também te conta um pouco de como tudo está estruturado. O segundo módulo é um módulo que ainda não é sobre qualidade de código. É um módulo focado em te preparar muito para que você de fato consiga estudar bem. A gente sabe que tempo é um asset, é uma coisa muito preciosa no seu dia a dia. Você precisa de tempo para tudo, para trabalhar, para estudar, para curtir com seus amigos e suas amigas, para viajar. Então todo mundo tem um budget de tempo, é uma expressão que a Nietzsche gosta de falar, né? Então se você tem um limite ali onde você consegue investir tempo para estudar. E aí a gente espera que esse seu estudo seja o mais eficaz possível, ou seja, que você consiga, com o menor gasto energético, tirar o maior proveito da oportunidade que você tem. E a gente tem um módulo focado só nisso, para que você seja a melhor versão de estudante. Depois, a gente entra no nosso primeiro módulo teórico sobre qualidade de código. Aí, nesse especificamente, a gente entra muito no debate sobre que você precisa de ter na sua cabeça mecanismos muito interessantes de design de código. Uma vez que você pega um problema para resolver, como que você vai endereçar aquele problema, propor soluções que de fato sejam proporcionais à complexidade daquele problema, quais padrões que você pode ter na sua mente para endereçar isso, quais são os problemas que a gente entende que existe, com sugestões de design que muitas vezes são mais complexas do que o problema se apresenta. Então, o debate é sobre isso para causar justamente essa reflexão em você, para você comparar com o seu dia a dia de trabalho e por aí vai. Depois a gente entra num módulo que é focado na teoria de design que foi construída, por mim. É uma teoria que a gente tem pesquisado bastante, já tem utilizado muito, as pessoas que estudam na jornada da Eficiente aplicam ela no seu dia a dia, que chama Cognitive Driven Development. A ideia é que você contenha mais uma técnica aí no seu cinto de utilidades para você controlar a complexidade do código pelo viés cognitivo. Como que você escreve código de fato pensando assim, caramba, isso daqui está ficando mais fácil de entender, eu tô deixando isso daqui mais fácil de entender. A gente considera que essa é uma teoria poderosa, muito aplicável no seu dia a dia, e a gente que construiu, então a gente tem um módulo específico sobre isso. Depois entra o primeiro desafio. Nesse primeiro desafio, nosso objetivo é pegar o que a gente trabalhou até agora e te colocar num cenário que não é tão complexo de implementação, para você praticar essas teorias várias vezes aí, implementando diversas funcionalidades. O nível de complexidade delas está entre baixo e lá para o final um pouquinho moderado, um pouquinho médio. E a ideia é essa, né? Isso aqui faz parte do nosso método de treino. Você vai pegar uma teoria, um conjunto de teorias que a gente vai te passando, e você vai aplicar essas teorias várias vezes. Não é só uma. Ninguém fica bom ou boa aplicando uma teoria apenas uma vez num exercício qualquer. Você tem que fazer vários exercícios para que aquilo fique cada vez mais fluido para você. Então aqui você tem essa primeira oportunidade. Você vai ter vários cenários diferentes, com variações de dificuldade, mas ainda pensando na variação completa entre o primeiro desafio de código e o último, dentro desse desafio 1, você vai ver que ainda está entre baixo e moderado. A ideia é que você pratique bastante, ganhe mais confiança na sua capacidade de fazer código de qualidade. Depois a gente entra com 2 módulos específicos sobre testes.
Então, a gente entende, né, eu e a Nisha entendemos que escrever uma bateria de testes excelente é uma ferramenta poderosa para aumentar a qualidade do seu software do ponto de vista de confiabilidade de execução. Lembrando que qualidade é basicamente uma mandala. Ali tem vários aspectos de qualidade que são importantes e um deles é que quando você rode o software, ele rode da maneira que é esperada, pensando em confiabilidade mesmo. Então, escrever uma bateria de testes legal, boa, é uma bateria de testes que de fato ela é reveladora, pensando ali em problemas no seu software, que se você fez aquilo bem, você aumenta a chance do seu software rodar com qualidade. E aqui você vai aprender bastante técnica de teste, bastante técnica. E você vai testar muito código, beleza? Então aqui são 2 módulos focados só nisso. O desafio 2, de novo, você vai ter agora um desafio inspirado no Mercado Livre. A ideia é que você faça uma API, pensando ali, né, em funcionalidades do Mercado Livre. O nível de dificuldade já sobe um pouco, então você aqui vai ter tarefas que têm o mesmo nível de dificuldade do desafio 1, que é implementar ali uma API, pensando na Casa do Código, a editora de livros famosa no país, beleza? Aqui você vai ter desafios que se assemelham àquele, só que você também vai ter já uma parte desses desafios que são mais complexos. Vai exigir mais habilidade sua ali, pensando em polimorfismo, vai exigir mais habilidade sua pensando no problema e propor a solução que é adequada ali para o problema. Então a gente tem esse é o segundo desafio, né? Tem de novo diversas funcionalidades e aqui ainda tem uma coisa que é importante. Agora você já é obrigado. Todo o código que você faz, você é obrigado a acompanhar com os testes ali, né? E aí você vai decidir quais são os testes que você vai fazer. É teste de unidade, é teste de integração, é teste de API e tudo mais. Antes disso, eu esqueci de falar, quando você fecha o primeiro módulo de testes, você já volta na API da Casa do Código e testa tudo ali. Então, isso aqui, de novo, aqui você já de novo, vai praticar. Pensa nos testes, você vai escrever centenas de testes. E não tem como você escrever centenas, tendo feedback sobre o que você está fazendo e tudo mais, e você não ser do outro lado uma versão muito melhor do que você pode ser hoje. Depois a gente entra aqui com um módulo que a gente chama de orientação a objeto, heurísticas e boas práticas. Então, basicamente, né, resumindo o que é uma heurística, é a capacidade que você tem de frente para um problema, você decidir qual caminho você vai seguir para tentar resolver aquele problema, maximizando a sua chance de sucesso. A gente usa isso o tempo inteiro na nossa vida. Você escolhe caminhos para seguir, né? Então, por exemplo, qual algoritmo você vai decidir de frente para um problema? Ali, você cria heurísticas na sua cabeça para decidir, muitas vezes, ali o algoritmo que você vai querer implementar para tentar resolver um problema, quais práticas de código você vai querer utilizar e tudo mais. Então, aqui a gente te oferece diversas situações diferentes para você exercitar essa capacidade de, se eu estou assim, eu vou fazer aquilo. Se eu estou assado, eu vou fazer aquilo diferente. E por aí vai. E aí a ideia é o quê? Cada vez que você tem um módulo teórico desse, você tem conhecimento novo e vai refletir, obviamente, sobre o que você fez para trás. E aqui você tem o desafio 3. O desafio 3 já é um desafio que a gente entende aqui, né, que tem uma complexidade maior. Você vai ter um desafio, aqui você vai ter características de flexibilidade no código, você vai ter características de performance dentro do código e tudo mais. E aí você, de novo, vai usar tudo combinado. Você vai pensar nas heurísticas, você vai pensar nos testes que você vai ter que fazer, você vai pensar em como você vai deixar aquele código flexível, em como controlar a complexidade pelo viés cognitivo, tudo mais. Depois a gente entra num módulo que é de Clean Architecture na prática. Então aqui a gente fala muito de arquitetura em camada, foca na arquitetura limpa, porque ela é importante no cenário ali do mercado, mas não no sentido de te dizer de faz assim, desse jeito, sempre, independente da situação. Nada aqui na jornada da eficiente, quando a gente pensa em design de código, quando a gente pensa no código que você vai fazer, independente da situação. Tudo depende da situação. A complexidade que você vai colocar no seu código deveria ser proporcional à complexidade do contexto que você está tentando propor soluções e tudo mais. Mas a gente entra no detalhe nela, fala sobre a proposta dela, quais são as características que você deve perceber no seu código quando você está utilizando a arquitetura em camada, focando de novo na arquitetura limpa, mas a gente fala sobre a arquitetura hexagonal,
encaixa essas inspirações arquiteturais dentro do Domain Driven Design, na parte tática, ali do Domain Driven Design e tudo mais. Então, você tem aqui mais uma ferramenta no seu cinto aí, né, no seu cinto de utilidades e tal, que é, pô, se eu quiser fazer um código agora que ele é um pouco mais abstrato, no sentido de fico mais distante das tecnologias que eu utilizo, né? Ganho mais espaço de manobra para trocar essas tecnologias, para postergar decisões e tudo mais. Como é que eu posso fazer? E quais são os pedágios que eu preciso pagar por conta dessa tomada de decisão? Aí você vem para um desafio 4, que é implementando a biblioteca virtual. Esse é um desafio que já tem muito já no nível de complexidade parecido com o 3, beleza? É uma API, pensando que você vai pegar e devolver livro de uma biblioteca e tudo mais, tem bastante característica, bastante validação mais complexa de ser feita, de eu só posso pegar até X livros, e se eu sou desse perfil, eu posso pegar mais livros, e eu tenho mais prazo, menos prazo, então você tem mais lógica para implementar, tem características de flexibilidade também, tudo mais, então aqui você já tem muitas coisas para combinar, para treinar. Aqui, depois a gente entra com o módulo de Domain Driven Design, então aqui é muito focado na parte estratégica do Domain Driven Design. A gente, obviamente, que também dá bastante exemplo na parte tática, e acho que uma parte importante que a gente pegou ali, quando a gente fala da parte tática, a gente está falando de, quando você pensa em entities, repositórios, agregados, por aí vai, você tem ali, né, a anatomia de um código que é inspirado no Domain Driven Design, então é legal ver isso, mas também tem muito foco na parte estratégica, né? Linguagem ubíqua, quando você pensa em contextos delimitados ali, quando você pensa em camadas anticorrupção e como que você olha isso de maneira interessante para o cenário que você tá, e obviamente tem lá no final tem muito exercício para você pegar um contexto e tentar identificar as oportunidades dentro do Domain Driven Design. Depois a gente entra para um módulo focado em refatoração, quando a gente olha para código procedural, para OO, então esses são cenários que aparecem várias vezes aí na nossa vida, uma lógica que foi feita, uma lógica até boa, mas a organização dela não favorece a manutenção a médio e longo prazo, então aqui a gente foca nisso, e de novo, né, cada vez que você faz um módulo desse, você pode voltar para os desafios para os desafios de backlog mesmo que você fez anteriormente e refatorar, beleza? Depois a gente entra num de arquitetura de sistemas enterprise aqui. A Anish trouxe todo o conhecimento dele de sistemas de larga escala para trazer ideias para você, beleza? E aí, fechando aqui, pensando na parte de código em si, a gente fecha com um módulo que no momento de gravação desse vídeo, nosso mais recente, né, que é desenvolvimento de seguro de software. De novo, é um módulo trazido por Anish, pensando em práticas de segurança. A galera fala hoje, né, de Security by Design, então pensando em prática de segurança que você pode e deve colocar no seu código, principalmente em contextos que são mais sensíveis a qualquer tipo de problema aí, beleza? E no final a gente tem um módulo que não tem a ver com qualidade de código, é um bônus mesmo, beleza? Assim como de seja o melhor estudante, apesar de eu ser o melhor estudante, a gente entende que é muito relevante dentro do seu caminhar na jornada, mas no final é um módulo para te ajudar a definir objetivos de carreira, para que as coisas sejam mais tangíveis nos seus objetivos, para que você realmente tenha um local onde você queira ir e que você consiga verificar se você está chegando mais perto ou não daquele local, beleza? Mas aqui é basicamente toda a estrutura da jornada nesse momento, lembrando que a gente vai obviamente adicionando mais módulos que tenham a ver com qualidade aí de software, mas eu espero que tenha conseguido te dar aí uma super cara aí, uma super transparência sobre o que nós temos aqui dentro e que facilite para que você venha treinar, obviamente, conosco. Beleza? Então, para fechar, se você quiser treinar conosco, quiser participar da nossa comunidade, tudo mais, a gente tem aqui na descrição desse vídeo tem um link para o nosso site, onde você conhece mais do nosso trabalho, do nosso treinamento, e também no primeiro comentário aqui do vídeo você também consegue acessar o nosso link, beleza? Mas por hoje era isso. Se você tem um comentário, se você gostou, deixa aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui com educação. A gente vai ter, obviamente, aí o maior interesse em te responder. Mas por hoje era isso.